Eu assisti Resistência, o novo filme do diretor de Rogue One. Essa é a proposta do filme, essa é a propaganda que fazem do filme, do mesmo diretor de Rogue One. E isso é um grande problema, sendo muito honesto. Você colocar essa comparação, porque Rogue One é um ótimo filme, é o primeiro spin-off de Star Wars pro cinema, e é um spin-off que deu muito certo, é um filme muito gostoso de se ver, não só por causa do diretor, mas também por causa do roteiro. Muitas cenas e muitas coisas que tem em Rogue One é por conta do diretor, e eu não senti esse mesmo diretor aqui. Isso que eu fiquei com falta, que eu fiquei achando que poderia ter, já que é do mesmo diretor de Rogue One, que foi tão veiculado isso, eu achei que teria alguma coisa mais, sabe, que lembrasse alguma coisa das características dele de direção. Ele também dirigiu Godzilla do novo Monsterverse, eu achei que poderia ter alguma coisa também, não tem. Não que fosse aparecer um Godzilla, mas as câmeras que ele faz é muito bem feito e não tem isso, infelizmente. É só um filme normalzinho, tem alguma coisinha ou outra ali, uma vastidão, uma coisa grande, mas nada que lembre o que era o diretor. Claro, faz muito tempo de Rogue One e levou muito tempo desde aquele filme para esse, mas faltou algo, faltou alguma coisinha. Tem tantas possibilidades que esse filme poderia ter. Vamos lá, na sinopse. Joshua é um agente secreto, ele se infiltra no grupo de rebeldes para tentar achar um criador de uma inteligência artificial, porque neste universo a inteligência artificial de fato tomou consciência e ela fica se questionando se tem sentimentos ou não, se é real ou não. Esse é todo o potencial do filme que foi desperdiçado. Aí, nele, esse Joshua, ele se apaixona pela líder da resistência, acaba tendo um filho com ela, só que acaba acontecendo uma tragédia lá e eles não conseguem mais ficar juntos, eu vou ficar entrando em muitos detalhes assim. O filme tem um arco de 5 anos no futuro e ele encontra uma criança robô, vamos colocar assim para facilitar, que pode ser alguma ligação com essa moça ou não. É tudo muito confuso. E essa moça pode ter alguma coisa a ver com a inteligência artificial ou não. É tudo ou não, ou sim, ou e se. Esse é o ponto do filme. Ele teria um potencial tão grande para explorar, porque nesse filme, em 2065, 2070, se eu não estiver falando besteira, já aconteceu uma grande guerra entre humanos e máquinas, inteligências artificiais. E aí eles ficam se questionando, principalmente no começo do filme, que é o seguinte: inteligências artificiais são reais? Eles têm sentimentos ou é só programação? O começo é muito bom mesmo, ele meio que faz um mini documentário genérico para explicar todo esse arco, todo esse plano de fundo extremamente necessário para entender a guerra, para entender como é que surgiram as inteligências artificiais, para entender de fato como que aconteceu toda essa rixa e deixar o espectador pronto para a história. Isso sim é muito bom. Outra coisa que é muito boa mesmo, mas muito boa mesmo, é a computação gráfica, que sim, é visível, a gente sabe que é uma computação gráfica, porque a melhor computação é quando a gente não percebe que ela está em tela. Nesse aqui a gente percebe que está em tela, porque não tem como não perceber, mas do que se percebe é bem feito. Dá para perceber que é, porque não tem como não perceber, mas é muito bem feito. Outra coisa muito bem feita mesmo é o design de produção. Todo o interior, exterior, todos os cenários é muito bem projetado, parece que é um futuro do passado. Ele não é necessariamente o nosso futuro, ele é um futuro diferente, é um futuro dos anos 80, do que poderia ser. É como se uma pessoa dos anos 80, anos 90, visse como seria o futuro nos 2070. É isso, é mais ou menos isso. E é bem feito, é como se fosse uma projeção não de hoje, mas do passado. Então é um futuro do passado, como por exemplo em Fallout. Seria mais ou menos a mesma coisa ali, só que Fallout indo para um outro caminho. Até na questão dos desenhos que aparecem na televisão. É uma parte muito interessante porque é necessário, porque existe uma inteligência artificial criança que é extremamente importante pro filme. Quem faz é a Madeleine Yeoh, é o primeiro filme da carreira dela e ela já vai muito bem, ela tem um range de atuação muito bom. Você fica se questionando em vários momentos, será que ela tá sentindo? Será que é só programação?
qual que é essa dualidade? Será que existe essa dualidade mesmo? Ou será que ela tá só querendo enganar o Joshua? E por que eu falei da importância da televisão? Porque é uma criança, não deixa de ser uma criança assistindo desenhos. Uma criança com superpoderes, mas é basicamente uma criança. A criança que é o escolhido, o que vai mudar tudo. É sempre esse tipo de subterfúgio que usam, que também não tem problema nenhum, desde que seja bem feito. E nesse aqui, quase foi bem feito. Quem faz o Joshua é o John David Washington. É um ator muito bom que, quando tem um roteiro bom para ajudar, facilita. Nesse aqui é um roteiro ok, que ele consegue fazer uma atuação ok. A criança vai melhor do que ele, sendo muito honesto. E ele tenta fazer essa mesclagem de não, eu não gosto de inteligências artificiais, eu não tolero, porque aconteceu isso no meu passado, e de fato o passado dele é muito bem explorado em flashbacks, em momentos em que ele tá meio dormindo e pipoca algumas coisas na tela, isso é legal. Só que eu senti que tem mais informações do passado dele do que de fato uma mudança de personalidade dele ao longo do filme. Até tem. Ele muda do começo pro fim, mas um arco tão esquisito, eu achei até um pouco forçado do que poderia ser de fato, que eu não senti que teve essa mudança gradual. Sabe quando você só simplesmente tolera alguma coisa? Então eu fiquei com essa impressão de que ele tolera alguma coisa. Ele tolera a criança no final do filme, basicamente isso. E aí solta algumas frases meio cafonas, que sinceramente eu fiquei com um pouco de vergonha alheia dele falar algumas coisas que, claro, eu não vou contar aqui pra vocês, porque é uma crítica sem spoiler. E assim, é uma recomendação. Se você gosta de ficção científica, vale a pena, porque tem algumas coisas interessantes. Se você gostou, por exemplo, de Animatrix, você vai achar vários elementos de Animatrix aqui. Ou como, por exemplo, o Distrito 9, também tem muito elemento de Distrito 9, não necessariamente a parte dos alienígenas. Assim como Akira, não necessariamente que é o que acontece em Akira. Animatrix é o que lembra mais de todo o elemento robótico da coisa, mas o sentimento de Distrito 9 e Akira tá lá também, a gente sente um pouco disso. De fato tem um escopo muito grande de tudo, da humanidade, da inteligência artificial, tem isso, só que não é tão bem explorado porque ele simplifica muito na história desse cara. Claro, tem que simplificar um pouco na história desse cara aí, porque senão a gente se perde um pouco nos elementos, mas poderia ter um plano de fundo que eu senti muita falta, sendo bem honesto, dessa parte do a inteligência artificial é real ou não? Ele sente alguma coisa ou não? Poderia ter algo mais. Ele abre tantas possibilidades, o universo é muito interessante. Talvez seja o primeiro de uma franquia, é possível, mas faltou algo. Faltou a cereja do bolo. E você, o que achou de Resistência? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima.